Bom dia, bom dia, bom dia. Começamos mais uma semana abençoada em nome de Jesus, glória a Deus. Dia 52, estamos 52 dias firmes e fortes aqui, falando todos os dias uma palavra do reino de Deus, uma palavra do Senhor para abençoar a sua vida e a minha vida. E graças a Deus, Ele tem estado no controle de todas as coisas. Tem falado aos nossos corações, tem trabalhado, que esse ano de 2022 já está sendo grande, né? Já está acontecendo coisas grandes. Se ainda não está acontecendo na sua vida, se volte mais para Deus, busque mais Ele, dá uma olhada aqui nos meus vídeos anteriores, que Deus ele tem falado de maneira tremenda, todos os dias. Então, aquilo que você aprende de novo, você coloca em prática, tem que colocar em prática, né? Você coloca em prática e você já vê uma mudança, uma transformação na sua vida, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Você que está vendo esse vídeo pelo YouTube, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal. Nós estamos nesse desafio aqui de 365 dias. Estamos com 52 dias diretos, seguidos, todos os dias, para a honra e glória do Senhor Jesus. E tem sido uma honra muito grande fazer isso, compartilhar um pouquinho daquilo que eu sei. É um desejo do meu coração de ensinar, é algo que queima o meu coração, que arde. Assim, é algo que eu sei que foi um dom dado por Deus, de poder ter facilidade em ensinar, de poder ensinar outras pessoas, assim, coisas que eu aprendo. E isso faz com que eu aprenda até mais, né? Porque quando a gente ensina, a gente aprende em dobro. Que a gente precisa estar sempre revendo aquilo ali que está sendo passado. Então, para mim tem sido uma honra muito grande, tem sido um privilégio e tem desenvolvido, né, algumas coisas em mim, como a maneira de falar, tudo, a maneira de estudar também. Tudo isso está sendo trabalhado e eu tenho certeza que no final do ano estaremos crescendo muito. Não só eu, mas você também que está por aqui acompanhando a live, seja ao vivo, seja gravado, não tem problema. O importante é que você ouça e pratique. Você ouvindo e praticando já vai ter ali uma mudança significativa na sua vida, tá bom? Hoje eu quero bater um papo com você a respeito de frequência. Ontem à tarde eu estava estudando sobre isso e eu achei assim um assunto muito relevante porque muita gente não tem ideia do que é isso e eu também não tinha. E aí eu percebi que algumas coisas que eu fui fazendo na minha vida foi justamente essa mudança de frequência, ou seja, essa mudança ali de ambiência, a mudança de pessoas que você está envolvido para que você possa chegar em um próximo nível, para que você possa avançar, tá bom? Então nós vamos conversar um pouquinho a respeito desse assunto hoje. E o que eu quero falar com você está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. Em outra tradução está dizendo as más conversações estragam ali os bons costumes, né? O que vem a ser isso, né? As más companhias, as más conversações. Quando nós aprendemos algo novo, quando nós estamos assim em uma outra percepção da vida em relação aos seus sonhos, em relação aos seus objetivos, em relação a tudo aquilo que você quer para você mesmo, você começa a perceber que nem todo mundo ao seu redor quer a mesma coisa. Você começa a perceber que a sua linguagem, a sua maneira de falar vai mudando, porque você vai aprendendo algo novo, mas as pessoas que estão ali perto de você, elas não entendem o que você fala. Isso aconteceu muito quando Jesus estava na Terra. Quando ele começou a falar a respeito do reino de Deus, muitas pessoas não conseguiam entender, muitas pessoas não conseguiam compreender, mas outras conseguiam, porque outras estavam ali na mesma frequência que o Senhor Jesus. Estavam ali conseguindo receber e captar a mensagem que ele entregava, mas nem todo mundo. E muitas pessoas ficavam ali muito confusas, mas o que ele está falando? E aí é engraçado quando a gente assiste algum filme que relata isso, né, que estava acontecendo, e vê a cara das pessoas assim, que? Principalmente os fariseus, né?
né? Ontem a gente estava assistindo alguns filmes de Jesus e eu percebi, assim, isso, que a cara que eles faziam na época era, assim, de muita surpresa, de tipo de confusão. O que ele tá falando? Não tô entendendo. Então, o que isso significa? Que aquelas pessoas estavam numa frequência diferente da frequência que Jesus estava, né? Então, quando Jesus ele passou pela terra, ele falou, conseguiu se comunicar somente com aquelas pessoas que estavam ali na mesma frequência que ela. E é possível você subir de frequência ou diminuir de frequência, dependendo do ambiente em que você estava. Por exemplo, os discípulos, eles estavam numa frequência um pouco baixa, mas quando eles conheceram Jesus, quando eles começaram a conviver com Jesus, quando eles começaram a perceber tudo aquilo que Jesus poderia fazer, que ele realmente era o Messias, tudo ali mudou na vida dele, né? É engraçado quando Natanael, ele diz, o Filipe fala para ele, dos apóstolos, né? O Filipe fala para ele, olha, eu encontrei o Messias, ele está aqui, ele é filho de José e de Maria, que nasceu lá em Nazaré. E aí ele fala, pode alguma coisa sair boa de Nazaré? Então, porque ele achava que lá naquela cidade, lá de Nazaré, naquela época estava com para uma fase ruim, então todo mundo olhava com um olhar negativo ali para Nazaré, e ele falou, pode sair alguma coisa boa de Nazaré, mas quando ele se encontrou com o mestre, ele se conectou ali com ele, e a frequência dele estava ali no mesmo nível, ou seja, tudo que estava dentro do coração dele, o pensamento dele estava se conectando com aquilo que Jesus ensinava. Ah, Michele, mas teve muitos discípulos que depois não entendiam muita coisa, realmente, porque às vezes tinha realmente assuntos que somente o Espírito Santo poderia revelar ali para os discípulos. Tanto é que depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu, quando o Espírito Santo de Deus veio sobre a terra e entrou ali nos discípulos, aí eles começaram realmente a compreender outros níveis, outras frequências que eles não entendiam quando Jesus estava com ele. Então, a frequência é tipo como se fosse fases que você vai subindo no decorrer da sua vida, no decorrer da sua carreira. Então, quando você vai estudar, por exemplo, sobre dinheiro, eu acredito que estudar sobre dinheiro é a base de tudo. Foi assim que começou a minha mudança e a mudança do meu marido, né? Quando nós começamos a estudar sobre o dinheiro, sobre como administrar o dinheiro, sobre como lidar com o dinheiro, nossa percepção de mundo foi mudando, nossa maneira de comprar as coisas, nossa maneira de sair, de tudo foi mudando, porque a nossa frequência estava mudando, porque nós começamos a nos comunicar e nos relacionar com pessoas que tinham esse mesmo pensamento. Não na nossa convivência em si, mas estudar sobre outras pessoas, né? Assistir outras pessoas que ensinavam sobre esses assuntos. E tanto é que hoje, depois de, deixa eu ver, acho que já vai fazer quase 3 anos, essa mudança aconteceu em 2020, então vai fazer 2 anos, em maio vai fazer 2 anos que a gente teve essa mudança de mentalidade, e hoje a gente consegue, por exemplo, eu fui comprar um óculos e aí a moça disse assim, não, você pode parcelar, pode pagar devagarzinho, não sei o que, e queria me vender no crediário, ia ser até mais caro com juros, só que eu percebi assim, não, moça, eu tenho dinheiro para pagar à vista, eu não quero me comprometer os próximos meses, né? E quando você chega no nível de poder comprar algo à vista, porque você já está programado para aquilo dali, para alguma emergência, porque meu óculos quebrou, né? Então foi uma emergência, então você tem um poder de barganha maior, né? Então alguma coisa que ia sair mais caro para mim acabou saindo mais barato porque eu tinha um poder de barganha. Então quando você vai mudando a sua mentalidade, vai mudando a sua frequência, bom dia, meu bem. Quando você vai mudando ali a sua frequência, as coisas ao seu redor vai mudando. E isso é muito louco, porque você não consegue entender o porquê isso está acontecendo, mas na verdade é porque a sua mentalidade está mudando. E você começa a olhar para todas as coisas com outros olhos. E isso é muito interessante, porque você não faz as mesmas ações que você fazia antes. No nosso caso, se fosse há 2 anos atrás, eu ia lá e ia comprar o óculos mais caro, parcelar, não sei, em 5, 6, 7, 8 vezes, em 10 vezes, e ia estar ali todo o tempo comprometendo o meu orçamento do mês, né? Mas quando eu aprendi sobre dinheiro, quando eu aprendi a administrar o nosso dinheiro, então eu percebi que eu poderia ali comprar à vista, que eu estava preparada para comprar à vista,
e que eu poderia sair muito mais em conta do que se eu fosse comprar parcelado, entendeu? Então foi uma mudança de frequência que acabou acontecendo na minha cabeça e isso impacta, né, na minha vida todos os dias. Então é isso que eu quero te ensinar hoje, que você, todas as vezes que você aprender algo novo, que você mudar ali a sua frequência, você vai precisar praticar aquilo dali na sua vida, nos seus dia a dias, mas também conviver com outras pessoas que também têm essa mesma mudança de mentalidade. Porque imagina só, por exemplo, como eu e ele aprendemos todos esses insights novos de administração financeira, né? E aí, se a gente voltasse atrás, retrocedesse e cometesse os mesmos erros, né? E, tipo, fizesse as mesmas coisas que a gente fazia antes de a gente ter esse conhecimento, então a gente ia estar retrocedendo, ia estar baixando nossa frequência e não aumentando, né? E agora não, a gente consegue aumentar ela e tudo que a gente vê agora, a gente quer transformar em dinheiro, que a gente quer multiplicar, a gente tem uma nova visão sobre tudo. Então a nossa frequência ela tá alta e agora a gente precisa se relacionar com outras pessoas que a frequência esteja mais alta ainda para que nós possamos crescer mais ainda. Esse é o objetivo. Imagina só, existiam discípulos de João Batista, depois discípulos de Jesus e depois as pessoas que o Espírito Santo batizou os discípulos. Então tinha uma frequência em João Batista. Depois, quando ele revelou para aqueles discípulos que estavam com ele que o Jesus era o Messias, que era o Cordeiro de Deus, então aqueles discípulos eles saíram da frequência de João Batista e foram para seguir Jesus com a frequência de Jesus. E eles perceberam que muitas coisas poderiam acontecer ali perto dele. Então já foi mudando ali. E depois que Jesus morreu e ressuscitou, então a frequência subiu mais ainda com a presença do Espírito Santo. Então a frequência ela vai vindo por fases. À medida que você vai se entregando, à medida que você vai caminhando, à medida que você vai aprendendo algo novo, você vai praticando aquilo dali na sua vida e tudo ele vai se transformando, vai se mudando e você vai crescendo mais ainda. Mas a partir do momento em que você volta, que você convive com outras pessoas que estão no nível mais baixo que você, é muito difícil você elevar o nível daquelas pessoas. É mais fácil elas te trazerem para baixo, porque elas não vão entender aquilo que você fala. Eu fico até um pouco constrangida quando eu tô no meio de amigos, de algumas pessoas, que eu começo a falar de dinheiro e não consigo mais parar. E só que eu sei que aquelas pessoas, elas não têm o mesmo conhecimento que eu, mas eu gosto de ensinar, né? Só que às vezes depois que eu falo, eu fico me pensando, nossa, eu não devia ter falado isso, porque as pessoas às vezes não entendem o que eu tô falando. Porque elas estão numa outra frequência, né? Mas já existem pessoas que já vão entendendo, já vão aplicando e já vão fazendo alguma coisa que eu estou ensinando. E o prazer da vida é isso, é você ensinar a outras pessoas aquilo que você está fazendo, porque quanto mais você dá, mais você recebe. Por que que os grandes bilionários, né, bilionários, trilionários, eles estão ensinando através de cursos, de palestras, através de livros, a tudo o que eles fizeram para chegar onde eles estão? Porque quanto mais eles vão entregando isso, quanto mais eles vão entregando essa frequência para outras pessoas, mais eles vão conquistando mais para eles, mais eles vão trazendo mais riquezas mais para eles. É aquele fato de dar e de você receber. Essa semana eu estava estudando a respeito do dono da Amazon e eu fiquei impressionada com o conhecimento, com a sabedoria, com a perspicácia, com a inovação que tinha-se dentro dele e com tudo que ele buscava assim, investir. Ele investe, né? Ele não morreu, ele investe em tecnologia. E ele tem um cara assim muito visionário mesmo, muito assim, sabe, de olhar para uma situação. E muito o legal que a empresa dele nasceu é que ele foi numa situação em que ele enxergou que estava faltando ali, que era justamente livros. Naquela época, a oportunidade que ele teve, foi nos anos 90, as pessoas só podiam comprar livro aonde? Lá na biblioteca. Mas só que ele criou uma plataforma onde as pessoas poderiam comprar pela internet e receber o livro em casa, né? Nessa época ainda não existia isso. Então ele encontrou uma oportunidade de negócio, foi lá, investiu e vendeu, sabe, muito, muito mesmo. Então ele percebeu uma necessidade do mercado e foi lá e investiu. Ou seja, mas isso ele só percebeu porque ele estava numa frequência diferente. Qual a frequência que ele estava? Ele estava lá no mercado de ações e percebeu os números ali. Então, sabe, você tá num ambiente, você perceber o que está acontecendo. Existe muita gente que é meio bobo, né, meio nerd. Nem nerd, é meio bobo mesmo, que tá num lugar e não consegue enxergar as coisas que estão ali ao redor. Que
sabe? Coisas que você pode aprender. Toda vez agora que eu tô num lugar novo, que eu assisto um filme novo, todo lugar que eu tô, eu começo a olhar com outros olhos, assim, nossa, como foi que a pessoa chegou até aqui? O que foi que ela fez, né? Então, Jeff Bezos, o nome dele, ele estava trabalhando em um lugar e ele percebeu que, pelos números, que a internet estava crescendo assim mais de 1000%. Ele falou, olha, isso aqui é uma oportunidade de negócio. Então, ele, aquela frequência que ele estava ali, ele conseguiu perceber algo que ele podia aproveitar, que ele podia aplicar e que poderia dar muito dinheiro. Só que não seria algo imediato, seria algo a longo prazo. Tanto é que a Amazon só começou a ter lucro depois de muito tempo. Mas foi algo que ele acreditou e ele entregou toda a sua energia. E à medida que ele foi conhecendo outras pessoas, que ele foi se conectando com outras pessoas, o negócio ele foi crescendo, foi se expandindo. E hoje é um dos maiores, um negócio mais lucrativos e bilionários, trilionários aí do mercado, né? Então, quando nós mudamos a nossa frequência, nós mudamos tudo que está ao nosso redor, tudo que está aquilo perto de nós. Mas como nós lemos aqui em Coríntios, as más companhias, elas corrompem os bons costumes. E esses bons costumes são coisas que nós vamos aprendendo no decorrer da nossa vida. E quando nós nos relacionamos com pessoas que estão ali num nível mais inferior, isso acaba contaminando. Então é preciso que nós venhamos entender com quem nós estamos andando, né? Com quem nós queremos andar, com quem nós estamos buscando e compartilhando o nosso conhecimento. Por quê? Michelle, então eu tenho que parar de andar com todo mundo? Não, não é isso que eu tô dizendo, mas existem pessoas que levam a gente pra baixo. Sabe, não sei se isso já aconteceu com você, mas existem algumas pessoas que a gente fala alguma ideia e aí a pessoa fica assim, não vai dar certo não. Nem tenta, já tentei, não deu certo, sabe? Mas as pessoas assim, elas não conseguem crescer e querem impedir o seu crescimento, né? Toda vez quando alguém chegava com uma notícia pra mim, com uma ideia assim de negócio, por mais que eu achava que aquela pessoa eu tivia dúvidas em relação se ela ia conseguir ou não, mas mesmo assim eu não compartilhava essa dúvida com ela, eu só dizia assim, muito bem, é isso aí, vamos pra cima, vamos fazer acontecer, porque na verdade a pessoa só quer isso, só quer ouvir isso, né? Aconteceu uma experiência conosco que o pneu da moto furou no meio da avenida assim, e logo depois a gente encontrou uma oficina e essa foi a oficina mais arrumada que eu já fui toda a minha vida. Eu não ando muito em oficina, mas nas que eu já fui, era tudo muito bagunçada, cheio de graxa, cheio de pneu espalhado, era tudo muito sujo. Mas essa oficina em especial tava tudo muito limpinho, tava muito organizado, os preços estavam assim expostos, eu achei isso muito bonito. E aí, quando a gente saiu, eu falei pra ele, olha, parabéns pela organização da sua oficina, eu nunca tinha visto assim. E aí ele o menino que tava lá levantou um sorriso, assim, e eu acho que muitas pessoas tinham criticado ele por ele ser diferente, né? Então, quando você é diferente, você acaba levando pedrada. Pois quando você é diferente, as pessoas começam a te criticar porque elas queriam ter aquilo dali pra ela. Mas quando você toma uma posição diferente, de olhar com outros olhos, de elogiar e perceber que aquilo dali é bom, você acaba aumentando a frequência daquela outra pessoa. Você acaba alimentando ali o ânimo dela, né? E dizer assim, nossa, naquele dia aquele homem estava muito triste. Não sei se é porque não tinha tido cliente durante o dia todo, ou porque aconteceu alguma coisa na casa dele, eu não sei. Mas quando eu falei aquilo dali pra ele levou um sorriso no rosto que me deixou assim uma paz no meu coração. E eu tenho certeza que ele deve ter sentido muito bem com aquele elogio, com aquilo que aconteceu. E já mudou um pouquinho ali a frequência dele. Então, você muda a sua frequência conforme as pessoas que você anda, com as pessoas que você comunica, com as pessoas que você assiste, né? Quando você para um pouquinho pra me assistir aqui, você já tá aumentando a sua frequência, porque todos os dias eu busco aumentar a minha. Então, à medida que eu aumento a minha e você se relaciona comigo, você aumenta a sua também. Ou seja, o que é aumentar essa frequência? O que é mudar essa frequência? É mudar a sua percepção de mundo, é mudar aquilo que vem na sua mente e começar a olhar com outros olhos, que tudo é uma oportunidade de você levar a palavra de Deus, tudo é uma oportunidade de você crescer, de você prosperar, de você ter uma vida abundante e tudo isso fazer com que o reino de Deus ele seja alcançado.
Uma coisa que eu aprendi foi que todos nós somos influenciadores do reino de Deus. Então, independente de onde nós estivermos, independente do que façamos, temos que levar o reino de Deus em nossas vidas, né? Seja na maneira de a gente falar, seja na maneira de a gente se comportar, seja no momento em que nós tiramos para falar de Jesus para outras pessoas. Tudo isso é uma forma de influenciar o reino, de trazer o reino à tona. Então, quando você cresce, quando a sua empresa cresce, quando o seu negócio cresce, é uma maneira que Deus ele vai encontrar ali para alcançar a vida de outras pessoas. E isso que é o legal, né? Que faz a diferença. Quando nós somos instrumentos de Deus para alcançar a vida de outras pessoas. E assim como Jesus ele mudou a frequência daquele ambiente dos discípulos e logo depois o Espírito Santo mudou mais ainda, hoje eu e você temos acesso a essa frequência do reino, essa frequência alta, onde temos acesso ali à abundância e à prosperidade, onde temos livre acesso a todas as coisas que Deus já nos deu domínio quando Ele criou o homem, que o homem nos tirou, mas Jesus resgatou. Então, pelo fato de Jesus ter resgatado isso para nós, eu e você já temos esse livre acesso. O que é livre acesso? É saber que nada pode te impedir de conquistar aquilo dali. Nada pode te impedir. E tudo isso, todas essas conquistas, é para te levar mais próximo de Deus, é para te levar para que outras pessoas possam te alcançar para o reino de Deus. E isso é maravilhoso, né? Quando você usa o seu trabalho, quando você usa o lugar onde você está para poder alcançar outras pessoas para o reino de Deus. E isso é maravilhoso, né? Então, que hoje nós vamos analisar qual é a frequência que eu estou. É uma frequência muito baixa? Quais são as pessoas? E essa questão de frequência também é o lugar onde nossa empresa está localizada. Existem lugares que se você botar o seu negócio não vai dar em nada, não vai dar, por mais que você se esforce, que você faça promoção, que você faça, tire ali um monte da sua cachola, um monte de coisas para você fazer na empresa, mas ela não vai dar resultado porque o ambiente onde ela está é uma frequência muito baixa, é um lugar onde as pessoas só ficam pedindo desconto, onde é um lugar onde a pessoa não tem dinheiro para pagar a mais daquilo que você quer cobrar. Por que existem empresas que, por exemplo, se você for numa pizzaria que tem lá na Coama, que eu amei conhecer, muito legal, lá a pizza é um valor assim bem elevado, mas quando você vai vindo mais pra cá, por exemplo, aqui dentro do bairro, o valor já é menor, então lá é o dobro desse daqui. Por quê? Porque lá eles podem ter até o mesmo gasto com a pizza, mas lá o ambiente é diferente, a frequência é diferente. Vai lá as pessoas que têm um pouco mais de condição, as pessoas que querem aproveitar um ambiente diferente, e para cá já vai outras pessoas em um nível mais baixo, um nível mais inferior. Então a frequência vai diminuindo conforme o ambiente em que está. Então o bairro onde a sua empresa é localizada influencia muito. Aquilo que você faz ali dentro da sua empresa também vai influenciar muito, e tudo isso é frequência, né? Então, por mais que existem empresas que querem, por exemplo, uma empresa de shopping, né, a frequência do shopping não é a mesma frequência de uma loja de rua. É totalmente diferente. Então, quando você vai mudando essa percepção, você vai entendendo que é necessário ou você mudar a frequência daquele ambiente, né, deixar no nível mais baixo, ou mudar de lugar para onde a frequência é mais alta. O que aconteceu lá na loja que nós fizemos? Nós percebemos que se a gente colocasse nossos produtos expostos do lado de fora, né, ia atrair mais pessoas. E durante muito tempo nós fizemos isso, só que era numa mesa bem exposta, onde tinha vento, e as pessoas, muito vento e poeira, né, e os móveis acabavam, os eletrônicos, né, acabavam sujando ali os produtos, e as pessoas que se aproximavam ali e ficavam conversando com eles na porta, eles perceberam que eles achavam que ali ele era um camelô, onde tinha uma mesa ali de exposição, e aí todo mundo que passava lá começava a ficar pedindo desconto, assim, me dá um desconto, mas qual é o menor valor que tu faz isso aqui, como é isso? E aí todo mundo fica, diminuindo o preço do produto, porque a aparência que estava ali era que ele era um daqueles camelô de rua, e não entendia, e não tinham visto ainda que dentro tinha uma loja onde estão os mesmos produtos, né? E aí o que foi que nós fizemos? Nós colocamos uma vitrine
uma vitrine muito bonita, muito, assim, bem elegante mesmo. E aí agora as pessoas que passam olhando, como até que antes não... Exatamente, não agregava valor. E as pessoas que olhavam assim antes achavam que era uma coisa bem baixa. Mas depois que a gente colocou a vitrine, a gente percebeu um olhar diferente das pessoas. A gente começou a elevar ali o valor, né? Agregar valor. Não questão do preço, mas sim do valor que tinha aqueles produtos na vitrine. A vitrine faz toda a diferença. Então isso começou a atrair mais clientes. Ou seja, nós mudamos a frequência do nosso ambiente, a frequência do nosso lugar, e ali começou a atrair os clientes certos. Não aqueles clientes que ficam pedindo desconto toda hora, que deixa o seu preço muito baixo do que é para ser vendido. Mas sim os clientes que olham a vitrine, que gostam do produto e simplesmente levam, simplesmente compram, porque estão olhando de uma maneira diferente. E isso é só um exemplo de como, se você mudar a frequência de alguma coisa, isso vai elevar o nível. Então, a frequência, ela começa de dentro de você, daquilo que você busca, do seu conhecimento, quando você começa a estudar mais, quando você começa a assistir outras pessoas que possam te ensinar muitas coisas, quando você vai mudando tudo isso, a sua frequência ela vai subindo. E é preciso você se relacionar com essas pessoas que estão num nível ou no mesmo ou acima de você. E você vai fazendo isso todos os dias, você vai crescendo de uma maneira assim absurda. E você percebe o quão bom, o quão maravilhoso é tá crescendo dessa maneira, tá em uma nova frequência. Então, a sua tarefa de hoje é analisar que frequência que você está e o que você pode fazer para subir ela. Será que é se conectar com outra pessoa? Será que é desfazer de outras pessoas? Se desfazer no sentido assim, de parar de se relacionar com pessoas negativas, com pessoas que te deixam para baixo, com pessoas que acabam impedindo o seu crescimento. E começar a se relacionar com pessoas que falam de negócio, com empresários, sabe? Com pessoas assim que querem crescer. Mas não aquele empresário aquele empreendedor que fica dizendo, é tudo muito difícil, eu não consegui vender nada hoje, não sei o que. Tem umas pessoas que são assim, né? Não é essas pessoas que é pra você se relacionar. É com pessoas de visão, sabe? De olhar para um negócio e dizer assim, nossa, isso daqui vai dar certo. Nossa, o que é que eu posso fazer para melhorar? Nossa, eu apliquei isso daqui e deu certo. Que tal você aplicar isso aqui no seu negócio também? Então é você conversar com pessoas assim, tá bom? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. E a tua misericórdia, meu Deus, ela dura para sempre. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós e tem nos ensinado a cada dia o que devemos fazer para crescer, para nos realizar e para glorificar o Teu nome através das nossas vidas. Pai querido, que o Senhor venha alcançar a vida de cada um agora, que o Senhor venha nos mostrar, meu Deus, o que está errado na nossa frequência e o que nós podemos fazer para melhorar ela, para aumentar, meu Deus. Assim como os discípulos, meu Deus, mudaram a frequência deles quando estavam contigo, meu Pai, nós queremos mudar a nossa também. Nós queremos levar para um outro nível, para um outro patamar. Então que o Senhor venha nos mostrar como nós podemos fazer isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que você tenha um dia excepcional e que você realmente comece a analisar qual é a frequência que você está e como que você pode fazer para aumentar ela, para mudar ela, para subir de nível, subir de patamar. Esse ano é um ano de crescimento, esse ano é um ano de mudança, de transformação. Esse ano é um ano de você alcançar tudo aquilo que você sonhou um dia, tá bom? Vamos acelerar o tempo, vamos fazer acontecer. E eu tô aqui todos os dias às 6h27 da manhã, tá bom? Um beijo e até amanhã.